Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o para-raios. O para-raios é composto de hastes metálicas pontiagudas feitas de cobre, alumínio ou aço e costumam ser posicionadas em lugares elevados, como no alto dos edifícios, assim de proteger-lhe dos possíveis danos causados pelas descargas elétricas. Os para-raios são conectados à terra por fios condutores que oferecem um caminho de baixa resistência para as descargas atmosféricas, conhecidas como raios. O objetivo do para-raios, entretanto, não é o de atrair os raios para si, mas o de oferecer um caminho pelo qual eles possam atravessar de modo a produzir a menor quantidade de danos possíveis. Em razão da enorme corrente elétrica transportada pelas descargas atmosféricas, os para-raios e os fios que o ligam à Terra devem ser feitos de metal condutor de baixa resistência elétrica, como o cobre ou o alumínio. A incidência das descargas elétricas, elas podem causar danos à estrutura, equipamentos e até mesmo a pessoas e animais. Dessa forma, entender o funcionamento dos para-raios é de grande importância, especialmente no Brasil, que é um país que recebe muitas descargas elétricas anuais, ultrapassando, segundo alguns historiadores, mais de 50 milhões de raios todos os anos. Mas quem inventou o para-raio? Benjamin Franklin, que era um americano, nascido em Boston, no Massachusetts, e que nasceu em 17 de janeiro de 1706. E em 1752 apresentou os para-raios, ou para-raios, como forma de se proteger das descargas atmosféricas. Na ocasião, Franklin empinou que aqui nós chamamos papagaio, no Ceará chama raia, mas falam em pipa, empinou uma pipa com um fio metálico e percebeu que esse fio metálico conduzia pequenas descargas elétricas para a pessoa ou para o chão. Pouco tempo depois, Franklin mostrou que hastes metálicas ligadas à terra poderiam ser usadas como condutoras de eletricidade e que, quando posicionada acima ou ao lado dos edifícios das construções, poderiam protegê-las de danos causados pelas descargas atmosféricas, criando assim os primeiros para-raios. O para-raios é constituído por uma haste de metal ligada à terra por um fio condutor de cobre ou alumínio, e em sua extremidade superior existe uma coroa de 4 pontas coberta por platina para suportar o forte calor gerado pela descarga atmosférica. Existem 3 tipos de para-raios. Normalmente nós vemos o para-raio de Franklin, que é aquele composto de 3 hastes metálicas pontiagudas em sua extremidade, ligado a um fio condutor conectado ao solo. É o tipo de para-raios mais usado. Mas existe também o para-raios de Melsens, que apesar de ter a mesma finalidade dos para-raios de Franklin, esse tipo de para-raio funciona também como uma gaiola de Faraday, que é essa foto que eu estou mostrando aí para você, envolvendo as construções com uma malha de fios dotada de hastes metálicas aterradas no chão. E se você observar, este método consiste em várias hastes captoras ligadas à malha, circulando o edifício a proteger. E existe também um terceiro tipo que foi proibido aqui em 1999, que são os para-raios radioativos. Eles foram usados no Brasil, mas a Comissão Nacional de Energia Nuclear preferiu proibir, já que não ficou comprovada a sua eficiência. E aí ele usava radioisótopo americio 241, que emite radiação alfa e gama, e era deveras perigoso. Como já foi entendido, a instalação de para-raios visa proteger as instalações, as edificações, e para tanto, no Brasil, existe uma norma que define o dimensionamento e as regras de instalação do para-raio, que é a NBR 5419. Em regiões em que há muitas chuvas, altos índices de raios e grande fluxo de pessoas, o uso de proteções contra as descargas elétricas é especialmente necessário.
De acordo com a NBR 5419, os para-raios devem atender às rigorosas especificações de corrente elétrica, de descarga máxima suportada, corrente elétrica eficaz, tipo de descarga, tensão nominal, tensão máxima suportada, estabilidade térmica, entre outros. Daí surgiu a contratação de empresa capitaneada por engenheiro eletricista para fazer o projeto e a aplicação, pois ao fim ele emitirá um atestado de regularidade da instalação e você resolve dois problemas com uma atitude: protege seu patrimônio e atende às exigências do bombeiro. Também conhecidos como SPDA, Sistema de Proteção contra as Descargas Atmosféricas, eles seguem diversas orientações de acordo com a tal da NBR 5419, inclusive com a altura mínima para instalação dos para-raios. Tais orientações diferenciam-se de acordo com as diversas características de cada estrutura: tipo de ocupação, tipo de construção da estrutura, conteúdo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosféricas, localização e topografia da região. A altura da instalação dos captadores, ou seja, as pontas dos para-raios, deve estar de acordo com o nível de proteção calculado para a estrutura. E quantos metros o para-raio protege? O para-raio instalado em residências, por exemplo, ou em qualquer construções menores que 30 metros de altura, eles são capazes de proteger uma grande área em formato de cone, cujo raio, vejam aí essa imagem, é aproximadamente igual à sua altura. Nessa região, as chances de ser atingido por um raio são mínimas. Em estrutura mais alta, como em torres e prédios, a proteção contra raios é efetiva somente até a altura de 30 metros a partir do solo. Neste último caso, a área protegida tem um formato próximo ao de um cone, com altura e raios similares de aproximadamente 30 metros. Mas vamos a algumas curiosidades do para-raio, ou curiosidades sobre Benjamin Franklin. Além do para-raios, ele foi inventor das lentes bifocais, que eu acredito que hoje não se use mais. Mas antes dessas lentes progressivas, que é tipo essa que eu estou usando, existiam as lentes bifocais, em que a lente era dividida, a metade de cima era para ver longe e a metade de baixo era para ver perto, para leitura. Então eram conhecidas como lentes bifocais. E ele foi um cara extremamente participativo na política e é conhecido nos Estados Unidos como um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Uma outra curiosidade: em novembro de 2017, aqui nesta casa, caiu uma faísca. Eu estava deitado assistindo televisão, estava só em casa, e aí um estrondo enorme na parte superior da casa, apagou tudo, e eu fiquei me perguntando o que poderia ter sido. Não estava, pelo menos eu não estava vendo tanto trovão, tanto raio, mas tinha uma chuvinha bem calma. E o resultado é que entrou pela antena da televisão, entrou uma faísca, e essa faísca pelo cabo da televisão terminou encontrando um divisor híbrido na parte superior da casa, onde passavam todos os cabos de informática. Aí me fez o favor de queimar 3 televisores, 2 computadores e alguns transformadores. Isso sem contar que eu tive que trocar toda a fiação da casa, porque ficou inservível. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.